Muita gente pode pensar que a sala de aula não é lugar de política, né? Mas eu queria provocar um pouquinho. Será mesmo que os modos como a gente constitui uma sala de aula, trabalha com os conteúdos, lida com as relações, não estão atravessados por determinadas políticas? Muita gente pode pensar que entrar em sala de aula é uma coisa muito simples, né? A professora planeja sua aula, decide quais conteúdos, quais os moldes avaliativos e dá a sua aula, depois volta para casa tranquilamente. Só que a gente precisa pensar que a sala de aula, a escola, ela não é um espaço dado, ela não é um espaço pronto. Mesmo que ela seja regida por várias leis, mesmo que ela seja regida por várias normativas, o dia a dia da escola é um grande espaço de disputa narrativa, de disputa de poder, de disputa de verdades, né? Porque tem isso. A gente costuma acreditar que o que se ensina na escola é a verdade, né? E aí, se a gente se atenta a isso, e ao modo como a gente lida com esse espaço a partir dessa perspectiva, a gente começa a compreender que o que se produz em uma sala de aula, o que se produz em uma escola, seja por sua regulamentação, seja pelo modo como os professores trabalham, ou o modo como a escola quer que os professores trabalham, a gente vai estar compreendendo então que existe sim uma política na sala de aula. Vai ser ou uma política de reforço da hegemonia ou uma política de resistência à hegemonia. Mas Igor, como assim? De que política você está falando, né? O que é política aqui pra gente? Eu queria trazer agora Augusto Boal, que é um grande pensador do teatro, e ele tem um livro chamado Teatro do Oprimido e Outras Poéticas Políticas, em que ele começa da seguinte forma: o teatro é uma ação política, porque políticas são todas as ações humanas. E se a gente pensa a escola a partir dessa perspectiva do Boal, a gente compreende que no chão da escola, no chão da sala de aula, o que a gente está tecendo são relações. São encontros com diversas pessoas totalmente diferentes, né? A escola é o lugar primeiro da diferença. E se estamos tecendo relações com essas pessoas, estamos tecendo relações políticas, né? O que leva a gente a pensar também que o modo como a gente decide trabalhar em sala de aula, ou o modo como a gente decide se posicionar dentro da instituição escola, é um modo político, né? Ah, Igor, mas eu preciso trabalhar com livro didático. A escola pede que eu trabalhe com livro didático e o livro didático é totalmente eurocentrado. Tudo bem, mas e como a gente trabalha com isso? A gente tem no mínimo duas opções nesse exemplo. Ou a gente trabalha seguindo o livro sem questionar o livro, sem refletir sobre o livro, sem gerar reflexões sobre o livro, ou a gente pode olhar criticamente para o livro. Né? Lembrando que a escola não é um lugar dado, não é um lugar posto. E se não é um lugar dado, cabe sempre um olhar de pergunta, um olhar de desvio, um olhar que faça, que convide, mais do que faça, que convide para a reflexão. Então, se eu tenho que trabalhar com livro didático, como eu vou trabalhar com esse livro didático? E é a partir disso que a gente vai entendendo que todas as nossas escolhas e todos os nossos posicionamentos, inclusive os nossos silêncios perante as questões que aparecem na escola, eles são políticos. E eles ajudam a reforçar uma estrutura hegemônica ou a combater uma estrutura hegemônica. A partir do momento que a gente compreende essa politicidade do ensinar, né, Paulo Freire fala muito sobre isso, quando a gente entende que o nosso ser no mundo é um estar sendo político, a gente compreende que as nossas escolhas, sejam dos conteúdos, seja o como nós vamos lidar com os conteúdos, seja do modo avaliativo, seja de como a gente vai lidar, por exemplo, em um conselho de classe em que eu tenho que aprovar ou não um aluno, que tudo isso envolve mais do que um simples processo, isso envolve uma constituição de sujeitos no mundo. Na escola,
a gente constitui sujeitos e sujeitas. As pessoas aprendem a ser na escola. E é a grande questão que nós, como professores e professoras, precisamos pensar nas nossas aulas e coletivamente, porque a prática docente não se faz sozinha, mas se faz em conjunto, é o como a gente está produzindo esse espaço do ser. A gente constitui as nossas aulas a partir de uma perspectiva que convida os alunos e as alunas a refletirem criticamente sobre como eles estão sendo no mundo, sobre o que os constitui historicamente, socialmente, politicamente, sobre como aquele próprio saber que está sendo ensinado também é constituído historicamente, ou a gente está cobrindo tudo com o véu da verdade, em que as coisas são como são e não podem ser refletidas e pensadas naquele espaço. E aqui isso independe de disciplina, isso independe de matéria, porque todas as disciplinas, todas as matérias, a própria organização por disciplinas são modos de constituir a história e discursos sobre a história. Nesse sentido, não existe espaço para não politicidade dentro da escola. Quando a gente escuta colegas que dizem mas eu não vou tratar sobre tal assunto porque não cabe na minha matéria, balela e escolha. Acima de tudo, escolha. Escolha de se manter aquém do seu papel como professor, como professora. Porque independente da disciplina, como eu disse anteriormente, independente do conteúdo, a gente consegue fazer movimentos para que a criticidade seja trabalhada, para que a reflexão seja feita, para que o questionamento surja enquanto movimento da própria constituição do saber. Nesse sentido, cabe a gente perguntar o como a gente tem se posicionado como professores e professoras. O como a gente tem lidado com a vivacidade, com a vida que surge na sala de aula. Como a gente tem se movimentado ou se auto-atualizado, para usar um termo de Bell Hooks, mas sobre esse termo a gente vai ter um vídeo específico também. O como a gente tem pensado a nossa própria prática docente. Será que a gente tem entendido o que o espaço pede da gente? Será que a gente tem entendido o como as nossas práticas reforçam ou trabalham contra uma hegemonia do saber, do conhecer e do ser? Será que as nossas práticas docentes têm aberto espaços e caminhos para que os nossos alunos e as nossas alunas possam vir a ser mais? Possam vir a ser na sua singularidade, na potência que cada um e cada uma carrega? São reflexões que a gente precisa ter em mente todo dia antes de dormir, assim, todo dia antes de acordar, meio que a oraçãozinha do professor, né? Será que eu estou conseguindo construir eticamente a minha prática? Entendendo que esse espaço da sala de aula, por ser um espaço de disputa narrativa, pede que eu me posicione, e não me posicionar já é me posicionar do lado de quem, entre aspas, venceu a história até aqui, mas que a gente nunca se esqueça que as nossas escolhas, os nossos comos, as nossas metodologias, acima de tudo, elas são políticas. E mesmo quando parecer que a gente não tem escolha, a gente tem. Às vezes, a gente precisa usar a metodologia da sonceira, né? Durante o mestrado, eu fiz algumas entrevistas, né, com alguns professores, e uma professora trouxe essa ideia brilhante, assim. Ela falou: Igor, às vezes a gente precisa ser sonso na escola para conseguir se posicionar, para conseguir resistir dentro desse espaço. Então, quais estratégias de sonceira a gente pode desenvolver hoje para permitir que esse espaço da sala de aula seja um espaço de uma prática ética, em prol da singularidade, em prol da politicidade do coletivo? Será que a gente está tendo coragem para se posicionar? E se você gostou desse encontro, segue a gente. Se você está vendo isso no YouTube, se inscreve no canal. Me acompanha no Instagram, Caminhos da Docência. Por lá eu compartilho algumas reflexões sobre a prática docente. E até o próximo encontro. Fico muito feliz se você chegou até aqui. Um grande beijo, um grande abraço.